Olá, pessoal. Eu me chamo Mariana Jesus Souza, sou estudante da Universidade Federal do Ceará, do curso de Ciências Contábeis, e eu vou apresentar para vocês as principais mudanças que ocorreram nos regimes de bens de capital com a nova reforma tributária. Então, vamos começar. A reforma tributária brasileira, aprovada nos últimos anos, insere uma série de mudanças que afetam diretamente os bens de capitais, que são máquinas, equipamentos, instalações, peças de reposições e etc. Esse tipo de investimento é essencial para o desenvolvimento econômico, porque ele está ligado ao aumento da produtividade e à modernização das empresas. E antes da gente começar a falar sobre os impactos da reforma tributária nos regimes de bens de capital, é importante você saber o que são os regimes de bens de capitais e os principais regimes. Então, simplificando, os regimes de bens de capitais são vias espécies criadas pelo governo para que as empresas possam comprar máquinas, equipamentos e etc. sem pagar a montanha de impostos que normalmente incide sobre essas compras. Eles são regimes especiais desenhados especificamente para desonerar o investimento produtivo. Em outras palavras, são mecanismos que reduzem ou suspendem tributos na compra de máquinas, equipamentos, etc., evitando que o alto custo tributário atrapalhe o crescimento das empresas. Esses regimes eles existem porque o investimento produtivo move a economia, gera empregos e aumenta a competitividade do país. Agora vamos ver os principais regimes de bem de capital. O primeiro é o REID, que é o Regime Especial de Incentivo para o Desenvolvimento da Infraestrutura. Ele é focado em empresas que têm projetos aprovados de obras de infraestrutura, como transporte, porto, energia, saneamento, etc. Elas compram, por exemplo, cimento, máquinas, serviços, entre outras coisas, sem o PIS e o COFINS. O próximo é o Reporto, que é o regime de incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária. Esse é voltado para a modernização portuária. Terminais portuários, como por exemplo, guindastes, empilhadeiras, equipamentos, com a suspensão de tributos. E o Renaval. O Renaval é o regime especial de incentivo à atividade naval. Ele é voltado à indústria naval e tem a suspensão de tributos para importação ou aquisição de equipamentos, máquinas, materiais destinados à construção, etc. E por último, o regime aduaneiro especial, que envolve importação, exportação, zonas especiais, etc. Esse regime ele permite a importação de bens capitais com a suspensão ou isenção de tributos, ou então um tratamento diferenciado especial, quando a operação se enquadra nas finalidades previstas, que são exportação, industrialização, aperfeiçoamento e etc. Agora vamos ver o impacto da reforma tributária nos regimes de bens de capital. O primeiro é o IBS e CBS substituindo tributos antigos. Os tributos atuais são o ICMS, IPI, PIS, COFINS e etc. Quem incide sobre bens de capital darão lugar ao IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e ao CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Essa unificação, ela busca simplificar, evitar a cumulatividade e uniformizar o tratamento, inclusive dos tributos, dos créditos tributários. O segundo é o novo creditamento integral dos bens de capital. No regime atual, quando você compra uma máquina, você só paga o imposto e recupera esse valor lentamente. Por exemplo, o ICMS leva 48 meses para ser recuperado via SIAP, mas com o novo sistema de tributos sobre o consumo, a regra geral passa a ser o creditamento integral e imediato. Comprou a máquina, o crédito do imposto pago entra na conta bem rápido e já fica disponível para bater de outros impostos a pagar. Isso é muito importante porque, ao permitir o crédito imediato, a reforma elimina o custo financeiro do imposto pago na compra de máquinas e equipamentos. Na prática, significa que os bens de capital são totalmente desoneados e o investimento se torna mais barato e incentivado, porque o tributo pago é rapidamente recuperado. O terceiro é a manutenção e a prorrogação de regimes especiais para bens de capitais. Apesar do princípio geral de crédito imediato, os regimes especiais focados em setores estratégicos, como o reporto, foram mantidos e adaptados para garantir um incentivo ainda maior e manter a segurança jurídica dos setores já beneficiados. Os regimes especiais só serão mantidos se forem essenciais e compatíveis com o novo modelo de crédito financeiro integral. Então, alguns dos regimes eles serão excluídos e outros continuarão, mas sofrerão alguma manutenção ou prorrogação. Por exemplo, o regime de reporto, ele terá a suspensão do programa de títulos de tributos por 5 anos nas compras feitas de 31 de dezembro de 2028, com alíquota zero após esse prazo. Isenção
e suspensão em casos específicos. No artigo 105, 106 e 107 da Lei Complementar 214 de 2025, estende o benefício da suspensão do pagamento do IBS-CBS para os benefícios do reporte, rede e renaval, dependendo da operação realizada. Além do crédito imediato, a reforma introduz um mecanismo para evitar que a empresa precise desembolsar do caixa para pagar o imposto na compra de bens de capital para pagar só depois de creditar. Também há um tratamento especial para os bens importados, quando usados na produção ou modernização, dependendo do regime. E por último, a integração e devolução do bem de capital. A reforma prevê regras para a transmissão de bens em casos de aumento ou devolução de capital. Se um bem foi adquirido pelo contribuinte com aproveitamento de crédito IBS-CBS, sua transmissão ou devolução pode gerar incidência tributária. Se não houver crédito aproveitado, as operações tendem a ficar isentas. Então, esses foram os principais impactos da reforma tributária no regime de bem de capital. E com isso, a gente pode observar que promete um cenário mais simplificado e eficiente para os bens de capitais, trazendo uma maior competitividade com a unificação dos tributos e o crédito imediato. As empresas elas terão mais fôlego para investir e inovar. Os processos eles serão menos burocratizados. A simplificação do sistema promete reduzir a complexidade e os custos operacionais. E uma visão de futuro também, um ambiente tributário mais previsível e favorável ao crescimento e à modernização da indústria brasileira. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido mais sobre os impactos que a reforma tributária está trazendo nos regimes de bens de capital. Obrigado por assistir aqui e peço que quem puder deixar o like e compartilhar com os amigos. Até a próxima!